Olá, meus queridos irmãos. Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade de poder participar desse estudo tão importante que tem nos trazido tantos ensinamentos e tantas reflexões, tanto para a nossa vida diária, quanto para a nossa elevação espiritual, para o trabalho de melhora íntima. Esse estudo é baseado no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Hoje nós abordaremos o capítulo 7, que se intitula Tudo Novo. Nós podemos começar a nossa reflexão já pelo título. O que vem à nossa cabeça quando nós pensamos em tudo novo? Tudo novo significa renovar. Renovação. Que tipo de renovação nós procuramos? Nós buscamos no nosso dia a dia. A nossa renovação interior. Essa renovação é baseada na mudança de velhos hábitos, de velhos pensamentos, de hábitos prejudiciais que não nos levam a nada e ainda dificultam a nossa caminhada. Nós encontramos no nosso caminho sempre alguns irmãos que, ao encontrar alguma dificuldade para realizar alguma mudança íntima, acabam desistindo. Quando isso não é verdadeiro, nós devemos sempre insistir nessa mudança, por menor que ela seja. Porque, na verdade, o que importa é que a mudança seja constante. Porque a cada pequena mudança constante, lá na frente, no futuro, nós teremos uma grande mudança no nosso interior. O nosso capítulo começa com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Eu trouxe para podermos refletir sobre esse primeiro parágrafo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, onde nós temos as seguintes palavras de Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi conselhos e eles não serão recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Também para nossa reflexão sobre esse parágrafo, eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 479,
nós temos a seguinte pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, aqui nessa pergunta, já podemos observar que a prece é realmente um poderoso auxílio, mas que sem uma mudança interior, o obsediado não conseguirá se livrar dos espíritos obsessores. Não basta apenas que seja feita uma prece para esse obsediado, ele precisa de uma reforma, de uma mudança nos hábitos, nos sentimentos, para que ele possa sim deixar de vibrar na mesma sintonia dos espíritos que estão obsediando. Na questão 658, a pergunta: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Novamente, falando sobre a importância da prece, da recepção da prece por Deus, mas que ele pode até aceitar uma prece de um homem fútil e orgulhoso, desde que este homem esteja humildemente arrependido. Então, é importante que nós estejamos sempre focados na mudança interior, na mudança dos velhos hábitos. Mudanças como nós observamos os irmãos que têm alguma doença e que fazem preces pedindo melhora dessa doença, mas sem mudar os velhos hábitos. São aquelas pessoas que têm hábitos alimentares negativos, prejudiciais, que fumam, que usam álcool ou algum tipo de droga e ficam utilizando da prece para que elas tenham melhora na sua saúde, quando elas mesmo não buscam uma melhora nos seus hábitos, para que aí sim consigam melhorar a sua saúde. As pessoas têm esse hábito de pedir a Jesus em prece que resolvam os seus problemas, quando elas mesmas não querem modificar os hábitos, os maus hábitos que levam ao acontecimento desses problemas. Continuando, semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. No livro A Prece segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, podemos encontrar a seguinte referência: seria ilógico concluir que por estas palavras, seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto
acusar a providência por não atender a todo pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem, geralmente, vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. O que Deus lhe concederá, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Deus ampara os que ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer o menor esforço. Novamente, essa passagem mostrando que os homens utilizam uma ferramenta tão poderosa, tão preciosa quanto a prece, para situações absolutamente simples que poderiam ser resolvidas, às vezes com pequenas mudanças de hábito ou com pequenas mudanças de sentimentos, abandono de sentimentos negativos, de hábitos pouco saudáveis. E o homem acha muito mais fácil esperar por um milagre, pedir por um milagre, do que mudar os seus hábitos. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não podemos justificar a manutenção de determinados erros em nome da tolerância. Não podemos dizer, eu não mudo porque eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou uma pessoa muito tolerante. Isso não é desculpa para uma falta de mudança. Nós podemos sim ser tolerantes, ser pacientes, ser compreensivos, e isso em nada significa que nós devemos manter os nossos hábitos. Nós podemos ser tolerantes, pacientes, compreensivos e mudar sim. Jesus não aceitou a cruz por concordar com o estabelecido à época, mas muito pelo contrário, como sinal de superação. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos observar as seguintes palavras de Jesus: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os pecados. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades,
E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Nós devemos ter o coração puro, o coração limpo de maus sentimentos. Devemos procurar a prece após perdoar as pessoas que porventura tenham nos feito algum mal. Devemos procurar a prece sempre com o coração limpo, sempre buscando uma avaliação de todas as nossas atitudes, de todos os nossos comportamentos, sempre buscando pensar o que nós fizemos de errado e onde nós podemos melhorar. E nunca nos baseando em nossas qualidades. Que nós merecemos isso porque somos bons nisso, bons naquilo. Isso não é assim que vamos conseguir uma reforma íntima e conseguir que Deus nos escute e nos dê o que é necessário. No Livro dos Espíritos, na questão 911, podemos apreender: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então é importante que não digamos, não, eu quero mudar, mas aquele quero que não quer muito. Não, eu vou mudar, mas não vou mudar muito. Ou são aqueles irmãos que dizem, eu nasci assim, é o meu jeito, eu não consigo mudar, eu me esforcei, mas não consegui, então eu vou deixar para lá. Então, é contra esse tipo de atitude que nós devemos lutar no nosso dia a dia. Na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então é importante que nós saibamos o que nós temos no nosso íntimo. Só nós temos condição de saber o que se passa no nosso íntimo e quais são os hábitos, as atitudes que nós precisamos mudar. Então nós precisamos mudar o nosso horizonte, olhar mais longe, buscar o objetivo de renovação. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso norte. Mesmo que essa mudança seja pequena, seja gradual, é importante que ela seja constante, que ela seja mantida. Pequenas mudanças mantidas serão muito importantes no futuro. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. No capítulo 17 do Evangelho, temos a seguinte observação: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então não devemos usar a experiência do Espiritismo no exterior, mas sim na nossa essência. O Espiritismo, ele não traz nenhuma moral, ele apenas, uma nova moral, ele apenas facilita que nós coloquemos em prática a moral que o Cristo nos ensinou.
Então é importante, não devemos dizer eu sou espírita da boca para fora. Nós temos que sentir essa mudança, sentir essa frase, eu sou espírita, ela tem que vir do nosso coração e não da boca para fora. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E continua: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como se aplica. Novamente, a prece não pode ser utilizada como uma capa protetora dos nossos maus hábitos, da manutenção dos nossos maus hábitos. Antes de mais nada, nós devemos trabalhar na nossa reforma íntima e aí sim a prece será um valioso instrumento. Então, o que é importante? Mudar o exterior não significa mudar o interior. Então, não adianta que nós usemos palavras bonitas se no nosso interior nós não estamos praticando aquelas palavras. Então, a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Elas têm que estar no nosso coração. É o nosso coração que tem que mudar. Não é o que os nossos lábios dizem que é importante, e sim o que diz o nosso coração. Precisamos trabalhar para nos libertarmos das cadeias internas, que são sentimentos negativos, velhos hábitos, sentimentos de inveja, de orgulho, vaidade. Então, devemos trabalhar tudo isso. Precisamos ser novas criaturas a cada dia. Essa deve ser uma meta. Que nós sejamos, no dia seguinte, um pouquinho melhores do que fomos hoje. Não, a mudança não precisa ser grande, mas que a gente tenha por objetivo acordar no dia seguinte um pouquinho melhor do que fomos no dia anterior. Isso só será conseguido através de uma reforma íntima, de um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente em todos os sentidos da nossa vida. É a transformação do homem carregado de tendências e erros em um homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos então, meus irmãos, refletir o que estamos pedindo e o que estamos realizando. Será que o que nós estamos pedindo na prece,
condiz com as mudanças que nós estamos dispostos a realizar na nossa vida? Eu gostaria de encerrar essa reflexão com uma prece. Mestre Jesus, que possamos assimilar todos os ensinamentos recebidos e que possamos a cada dia sermos melhores do que no dia anterior. Que possamos reconhecer nossas faltas e trabalhar cada uma delas em nosso íntimo, para que nos aproximemos cada dia mais da sua luz. Obrigada, meus irmãos, pela companhia. Até uma próxima oportunidade. Que vocês tenham uma excelente semana. Tchau.